do ministério desta igreja, desde aquele tempo que nós sempre temos prazer em estar anunciando a palavra do Senhor, porque nós vimos a transformação que Deus faz na vida do ser humano através de conhecer a palavra de Deus. É gostoso conhecer Cristo através da sua palavra. E nós podemos, nesses anos que servimos a Deus, experiências e mais experiências, nós aprendemos, porque aprendemos a desfrutar da bênção do Senhor em nossas vidas. E por isso que nós temos, cada dia, prazer em servir a Deus. Eu gostaria que eu vou só ler um versículo aqui, gostaria que os irmãos se sentassem, por favor. Sintam-se bem. Eu gostaria de ler em João, no capítulo 5, a partir do verso 1, que diz da seguinte forma: a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres, e neste jazia grande multidão de cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E ali o primeiro que descia depois do movimento das águas era curado de qualquer enfermidade. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo ele nesse estado e sabendo, chegou a ele e disse, e sabendo há muito tempo, disse: queres ficação? E o enfermo respondeu: Senhor, não há homem algum que me coloque nas águas, porque antes de eu descer, desce antes de mim, e eu vou ficando aqui. E Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aleluia! Meus amados irmãos, aqui a Bíblia nos conta uma história de uma festa que havia naquele lugar. E o principal que eu acho importante nesta passagem é porque quando Jesus disse, Jesus, conhecendo o seu estado e sabia que existia muito tempo que ele estava naquela situação, se aproximou dele. Eu quero te dizer nessa noite que nós servimos um Deus que conhece a minha história, que conhece a tua história, que conhece o teu passado, que conhece a tua vida. Ele sabe da sua situação. E é dele que eu quero falar nessa noite. Um Jesus que conhece a minha vida. Um Jesus que te conhece. Um Jesus que transformou a sua vida, assim como ele transformou a minha também. Nem eu achei até graça do irmão Genaldo, porque ele tem muita intimidade comigo, e nós somos muito companheiros, tem muito tempo, e ele me lembra quando eu me converti ao Senhor, e um dia nós estávamos num culto, ali no culto do primeiro tempo, e ele fazendo menção do meu nome, ele disse, eu lembro quando ele se converteu, era aquele moleque magro, cabeçudo, eu não dei nem muita coisa por ele. E eu fiquei pensando, só quem conhece, quem gosta, quem tem comunhão, para fazer uma brincadeira dessa. Mas acontece que quando eu me converti ao Senhor, eu pude perceber a ajuda que os irmãos me deram para me encaminhar no caminho. E a Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o dono do caminho, aleluia. Ele é o transformador de
vida e é o Salvador de alma. É Ele que está aqui nessa noite e, além de tudo, Ele cura, Ele transforma, Ele faz o ser humano cada dia melhor. Mas só vem através de conhecer a palavra. Salmista no Salmo 51, ele disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. E mais o verso seguinte ele disse: e torna-me da alegria da tua salvação. O crente precisa ter coração puro, perfeito. O crente precisa ter alegria de ser salvo, porque quantos vivem nesse mundo aí sem ter esperança, sem conhecer a Deus, sem saber que existe um céu, sem saber a transformação que Deus faz na vida do homem. Por isso eu costumo dizer: crente é o povo mais feliz da face da terra. Sabe por quê? E no final a Bíblia diz que no fim da caminhada existe uma coroa de justiça para aqueles que foram fiéis ao Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o homem reclamou para Jesus e disse: Senhor, antes de eu chegar, alguém entra no tanque e assim eu vou ficando. Mas eu quero te dizer uma outra coisa: os teus sofrimentos não é eterno. Jesus está vendo o seu sofrimento. Jesus conhece a sua vida. Jesus conhece o seu problema. E portanto você pode dizer: mas está demorando muito. Mas o tempo é dele. Aleluia. E a Bíblia diz que ele disse: queres ficação? O Jesus em que eu estou fazendo menção nessa noite para você, Ele que comanda o tempo. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o futuro da sua vida. Ele sabe por onde você tem andado, o que você está passando e o que aconteceu até no dia de hoje. Mas a Bíblia diz que Ele não cochila, Ele não dormitará, porque Ele sabe todas as coisas. Glorificado seja o nome do Senhor. E Ele disse para o paralítico: queres ficação? E ao reclamar, Ele disse: pega a tua cama e anda. Naquele dia foi resolvido o problema. Naquele dia ele pegou a sua cama e seguiu. E muitos ficaram alegres, satisfeitos, porque viu que Jesus tinha resolvido o problema daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando num culto de posse. Meu irmão, que Deus te abençoe nesse lugar. E uma coisa eu quero te dizer: esta congregação não é sua. Deus está te dando a oportunidade de dirigir esse povo e de aumentar esse povo. Mas nós temos que entender, como crente, que a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Mediante de ser o presbítero Eric ou o presbítero Vilmar, o importante é que você está colocando uma responsabilidade nas suas costas de seguir, de fazer o de melhor para o Senhor. E uma coisa eu te digo: o meu Deus, o teu Deus não depende de favor, Ele depende da sua dedicação. Assim como você vai estar aqui, eu vou orar a Deus para que Deus te dê muitas almas nesse lugar. Muitas almas precisam ser salvas através de você. Eu, como pastor, cada dia eu estou pensando de melhorar no dia a dia. Tem dia que eu digo para mim mesmo:
precisa falar mais alto do que minhas palavras. Sabe por quê? Porque além de pregarmos, além de anunciarmos, nós temos que dar um exemplo de vida para que o povo veja Jesus em nossas vidas. Não é só falar de palavra, mas vamos viver também a palavra de Deus. Que Deus abençoe esta congregação. Que Deus abençoe o pastor Adilson. Pastor Adilson, eu quero te dizer uma coisa. Eu gosto muito do Senhor por causa da sua maneira de ser. Eu não vejo o Senhor tratando nenhum diferente do outro. O Senhor segue para todos a palavra de Deus. E assim nós devemos ser justos uns para com os outros, para que a obra do Senhor cresça e o povo veja Jesus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome